gente, como vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, eu quero vir aqui contar sobre uma experiência que eu e os meus pais vivemos há um tempo atrás. É um testemunho, algo que a gente viveu que não foi nada fácil, mas eu acredito que tudo que a gente vive, as situações elas servem de aprendizado para nós. Acredito que as nossas feridas hoje, após serem cicatrizadas, elas vão servir de remédio para outras feridas. Então a sua dor hoje, ela pode ser a cura de outra pessoa amanhã. Então é por isso que eu tô fazendo esse vídeo e eu espero que ele fale contigo. Bom, tudo se iniciou há uns anos atrás, quando eu estava fazendo o autoexame de mamas. Faça o autoexame de mamas, é muito importante para prevenção. E eu percebi que tinha a presença de alguns carocinhos. Fizemos o ultrassom e deram que eu estava com nódulos, mas até então era tudo tranquilo. O aspecto dos nódulos eram aspectos de nódulos benignos, era só fazer o acompanhamento. Então foi isso que a gente fez, a gente continuou acompanhando. Quando chegou esse ano, eu repeti meus exames, tinha constatado que os meus nódulos que eu já tinha, eles tinham aumentado de tamanho e que tinham surgido novos nódulos, que antes não tinham. E o Bihards dessa vez tinha dado 4. Ok. Passamos com a minha médica, ela viu o meu ultrassom e pediu pra gente fazer uma ressonância que era um pouquinho mais detalhado, era mais preciso. E foi isso que a gente fez, eu sempre quando eu digo a gente, eu e os meus pais, tá? Mas enfim, eu fiz a ressonância, e a ressonância ela veio mais detalhada, e aí deram que os nódulos eram suspeitos de malignidade. Então quando a gente pegou esse resultado, de que os meus nódulos eles tinham características malignas, a gente ficou bem preocupado. O Bihards era tipo 4, então apenas com a biópsia, com a punção, que nós saberíamos se ele era maligno ou benigno. Bom, aí que entra o ponto do meu vídeo, o X da questão desse meu vídeo é agora. Desde quando eu peguei o resultado da ultrassom no começo do ano até o resultado da biópsia, levaram-se meses. E o que eu tenho pra falar é que esses meses não foram nada fáceis. Não foram nada fáceis pra mim e pros meus pais. Poucas pessoas sabiam, nós não falamos pra quase ninguém. Justamente porque nós não queríamos preocupar ninguém. Nós tínhamos altas chances de serem malignas e poucas chances de serem benignas. Mas mesmo assim a gente acreditava que não importa a porcentagem, a última palavra vem de Deus. Então a gente não quis preocupar ninguém, por mais que a gente estivesse passando por um momento muito difícil. O que eu tenho pra dizer aqui pra você é como que foi a minha experiência durante esses meses, essa espera pra saber se era ou não maligno, se eu estava ou não com câncer. Bom, eu tive uma força que realmente não veio de mim. Essa força que eu tive veio de Deus, sem dúvida alguma. Porque desde o resultado do ultrassom, até mesmo antes da ressonância, eu sempre tive certeza que Deus estava comigo. Eu sempre tive a certeza, desde criança, de que a minha vida ela não é minha. Eu sempre falei que a minha frase, se um dia eu fosse fazer uma tatuagem, era que Deus me fez e pra Ele eu fui feita. Então, o meu corpo não é meu, eu não sou minha, eu sou dele. Ele que me planejou, ele que me fez, ele que sonhou comigo. Muito antes de minha mãe ser minha mãe, Deus já era o meu pai. Tem uma linda canção que fala isso. Então, muito antes de eu ser planejada pelos meus pais, muito antes de eles nascerem, muito antes de um mundo existir, Deus já sonhava comigo. E eu sempre tive isso na minha vida. Então, desde o começo eu não tive medo, gente, de verdade, de coração. Porque eu sempre soube que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu amo a Deus. E eu sei que Ele é o meu Salvador, Ele é o meu melhor amigo, Ele é o meu Pai. E que eu estava prestes a enfrentar algo difícil, mas eu não precisava temer. Porque eu tinha o dono do universo do meu lado. Porque o dono do universo, o médico dos médicos, é o meu Pai.
é o meu melhor amigo. E a minha oração sempre foi a mesma oração de Jesus. A minha oração para Deus sempre foi a oração que Jesus fez horas antes de ser crucificado. Então eu sempre orava e falava: Deus, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Eu sempre soube que a minha vida, ela tem um propósito. Inclusive, eu tô lendo um livro muito bom pela segunda vez, que é Uma Vida com Propósito. Leia esse livro. E esse livro me ajudou muito. Eu sempre soube que a minha vida, ela tem um propósito. Você também foi gerado para um propósito. Só que o propósito maior de todo ser humano é glorificar a Deus. Nós fomos feitos para adorar a Deus. Eu sou dele. Eu fui feita para adorar a ele. E eu só tô viva por causa dele. E eu sempre soube que os meus dias, as coisas boas, as vitórias e as lutas, as vitórias e as derrotas, elas acontecem por conta de um propósito. Nenhuma folha de uma árvore cai se Deus não permitir. Então eu sempre soube que se eu tivesse que enfrentar aquilo é porque Deus estava permitindo. Eu sempre soube que se fosse para viver, para passar por essa luta, se fosse para eu estar com essa doença, era porque eu tinha que estar. E não era para eu questionar a Deus. Não era para eu temer. Então, em nenhum momento eu falei assim: nossa Deus, por quê? Por que isso? Por que eu? Por que a gente tá passando por isso? Por que essa dúvida? E foi um grande período de tempo entre a ultrassom e o resultado. E eu nunca, me perguntei, nunca tive medo. Eu sempre soube que se fosse pra eu ter, se fosse pra eu passar por isso, era porque tinha um propósito. Se através da minha doença, pessoas ao meu redor finalmente acreditassem no poder de Deus, se com a minha doença, pessoas ao meu redor se entregassem a Jesus, era só nisso que eu pensava. Que já que eu sou dele, já que eu fui feita e gerada para ele, quem sabe esse não seria o pontapé para que o nome dele fosse glorificado através da minha vida. Então, eu não temi porque eu sempre soube do pai que eu tive. Eu não temi porque eu sempre soube que eu tô aqui só de passagem. Todos nós vamos morrer. Não importa se você vai morrer dormindo, se você vai morrer em um acidente, se você vai morrer com uma doença, você vai morrer. E eu sempre soube disso, e eu nunca tive medo de morrer. Eu nunca tive medo. É claro que o processo até a morte que é doloroso. Mas eu sempre falei pros meus pais que eu tava bem, porque eu tava feliz. E é isso, a gente tem que estar feliz, não importa o que a gente tá passando. A gente tem que estar feliz não porque a gente tá bem, não porque a gente tem saúde, não porque a gente tem o carro do ano, não porque a gente tem uma casa boa, não porque a gente tem o melhor celular, não porque a gente tem... a gente trabalha na melhor empresa, a gente não tem que estar feliz por isso. Porque se você não tiver com saúde, se você não tiver o melhor celular, se você perder o seu carro, se você for despedido, significa que você não vai ser feliz? Ser feliz tem que ser e não estar. Ser feliz tem que ser, fazer parte de você e não depender de algo. E era o que eu sempre falava. Tá tudo bem, porque Deus tá cuidando de tudo. E porque eu tenho Cristo, então eu tenho a vida eterna. Então eu sei que eu tô aqui só de passagem. É estranho, mas é verdade, gente. A vida eterna é essa. Que você saiba que Deus é único, que Ele é o único Deus e que Ele enviou Jesus Cristo para salvar toda a humanidade. E eu creio nisso, eu tenho isso na minha vida. E eu tenho na minha vida e na minha consciência de que eu tô aqui só de passagem, só para aprender. É só uma prova. Viver é só um ensaio para a vida eterna. Essa é uma outra canção linda. E todas essas coisas, elas foram me deixando forte. Todas essas coisas foram me deixando confiantes que, independente do resultado da biópsia, eu estaria bem. Porque o meu Deus estaria comigo. Então eu não tive medo, eu confiei, eu tive fé. Enfim, eu quero finalizar. Eu fiz a biópsia e, pra honra e pra glória de Deus, eu fui essa pequena porcentagem. Por mais que as características dos nódulos eram de nódulos malignos, os nódulos deram benignos. Os 3 deram benignos.
Eu estou bem, graças a Deus, Ele afastou de mim esse cálice. E o maior aprendizado que eu tirei disso foi: não importa o tamanho da sua luta, confie no tamanho do seu Deus. Não importa o tamanho da cruz que você está carregando. Se você está carregando, significa que você é capaz de carregar. Não se esqueça que Deus falou que no mundo você teria aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu. Ele venceu tudo, Ele venceu o mundo, Ele venceu a morte, então você também vai vencer. Basta confiar, basta saber quem você é e quem você tem. Então foram essas coisas que me deixaram bem, que fizeram com que eu não temesse, que fizeram com que eu desse força para os meus pais, que eles não estavam bem, que não estava sendo fácil. Aos meus amigos, e eu quero dizer para você, confia. Confia, não tema, porque Ele é contigo. Não te assombres, porque Ele é o seu Deus. Ele te ajuda, Ele te sustenta com a destra fiel dEle. Ele é forte, Ele é todo-poderoso. E Ele pode todas as coisas. Então não importa o que você está passando, confie. Saiba que Ele tem o melhor para você, por mais que aos seus olhos não seja o melhor. Olhe com a ótica de Deus. Olhe de uma forma mais abrangente. Tente olhar o futuro. Por mais que você não esteja enxergando o propósito de tudo isso agora, saiba que tem um propósito. Saiba que você vai alcançar a vitória. Saiba que você vai conseguir. Saiba que Deus, Ele é Deus. Não importa se a cura vier ou se a cura não vier. Saiba que Deus é Deus. Saiba que Ele continua sendo bom. Se você alcançar o seu sonho, o seu emprego, mas se não vier, saiba que Ele continua sendo bom. Saiba que se o milagre vier, Ele é Deus. Saiba que se a morte vier, Ele é Deus e Ele continua sendo bom. Saiba que você é dEle. Saiba que sua vida é dEle. Saiba que esse corpo aqui, esse corpo vai ficar. Isso daqui é só emprestado, que Ele só te emprestou. Saiba que a sua alma, ela foi feita para Ele. Você é dEle. Saiba que um dia você vai viver com Ele, basta você crer nele. Basta você crer em Jesus, o único Senhor e Salvador. Então eu tô aqui para te dizer isso. Confie em meio às lutas. E sabe como você vai confiar e descansar? Aceitando Jesus. Sabendo que Jesus pode todas as coisas. Sabendo que Jesus é o médico dos médicos, o advogado dos advogados, o melhor amigo. Confie em Jesus, o único Senhor e Salvador, e você vai conseguir enfrentar qualquer luta e qualquer dificuldade. Eu não posso nem imaginar como seria a dor se tivesse vindo maligno. Eu não posso nem imaginar a dor de quem passa por isso, de quem luta para vencer. Mas eu posso te dizer que eu saberia que a minha vida continuava sendo dele, que ele não me desamparou. Então confie em Cristo, não importa o que você esteja passando. Ele não te desamparou. É isso.